Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Pai amado, em nome de Jesus, não é pelo muito falar, Senhor Deus Pai, mas é pelo agir do Teu Santo Espírito. Continue falando conosco, Senhor Deus Pai amado, nessa manhã. Já pudemos sentir a presença do Senhor Deus Pai amado nas nossas casas, nos nossos lares. E pedimos que o Senhor continue, Senhor Deus Pai amado, se movendo aos nossos corações, para que possamos, Senhor Deus Pai querido, sermos impactados pela presença do Senhor. Porque o que muda, Senhor Deus Pai amado, as nossas vidas, Senhor Deus Pai amado, é a palavra do Senhor, é a presença do Senhor, é a manifestação do Teu Espírito, Senhor Deus Pai amado, nas nossas vidas. E eu lhe agradeço nessa manhã, Senhor Deus Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar na Tua presença, Senhor. Como é bom estar diante de Ti. Que privilégio, Senhor Deus Pai amado, poder manusear a Tua palavra, e eu sinto a presença do Teu Santo Espírito aqui comigo, Senhor Deus Pai, nessa manhã. E eu lhe agradeço, Senhor, pela Tua presença. Continue, Senhor Deus Pai amado, bradando aos nossos corações, é o que eu oro. Peço e clamo e lhe agradeço, Senhor Deus Pai amado, em nome de Jesus. Você que concorda, diga amém. Irmão, quando o Senhor ministrou no meu coração essa palavra, eu fui compartilhar com o pastorzão, ele, tem uma bagagem imensa diante da presença do Senhor, e quando o pastor ele lançou uma palavra só, irmãos, explodiu a minha mente, abriu o leque daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa manhã. E quando eu abro no Sermão da Montanha, nós vimos um sermão que, se nós fôssemos falar a respeito de todo esse sermão, nós teríamos que ter aqui uns 3, 4 cultos, porque é um sermão muito rico. E se os irmãos às vezes não conseguirem me entender direito, manda ali o chat, escreve alguma coisa pra gente poder ajustar aqui, tá, irmãos? Que eu tô pregando e também tô aqui, mexendo aqui na nossa transmissão. E é um sermão muito rico, e quando a gente vai vendo como Jesus ele vai trazendo e ministrando a palavra, nós vamos entendendo o que Deus ele deseja falar conosco. E no começo desse sermão, quando nós abrimos no capítulo 5, a primeira coisa que já destaca aqui para nós é que a palavra começa assim: Jesus vendo. E essa manhã o Senhor ministrou meu coração dizendo que Jesus ele viu você. Jesus ele viu você na sua casa, Jesus ele viu você no seu lar, Jesus ele viu a sua disposição de estar aqui essa manhã, ele te viu nesta manhã. E quando o Espírito Santo ministrou meu coração dizendo que Jesus me viu, o meu coração se encheu, porque nós fazemos tantas coisas que às vezes nós não permitimos com que Jesus nos veja. E que coisas são essas, irmãos? O pecado, não querer muitas das vezes ser confrontado, porque a palavra do Senhor ela não vem para falar aquilo que nós queremos ouvir, mas ela vem para falar aquilo que nós precisamos ouvir. E a palavra dessa manhã não é diferente. Jesus, quando ele sobe ao monte, ele viu aquela multidão. Então o Senhor, ele nos viu essa manhã. E ele subiu ao monte não para pregar o que aquela multidão queria ouvir, mas para pregar o que aquela multidão precisava ouvir. Então o Senhor, essa manhã, ele vem ao nosso encontro, assim como ele olhou para aquele povo, assim como ele olhou para aquela multidão e foi ao encontro daquele povo, o Senhor essa manhã ele vem ao seu encontro, ele vem ao meu encontro. O Senhor essa manhã ele nos viu, ele nos encontrou, ele nos achou, e ele vem ao nosso encontro para ministrar aos nossos corações, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos e necessitamos, irmãos, de ouvir. Porque nós temos vivido um tempo onde nós olhamos tantas coisas, tantas barbaridades, e o evangelho, na sua essência, ele tem sido difamado, ele tem sido pregado de qualquer jeito, e a gente que vive a palavra, isso nos fere, nos machuca, porque nós vemos pessoas indo para o caminho errado, sendo enganadas por aqueles que deveriam pregar a verdade, viver a verdade, e estão sendo levadas para a porta que não é estreita, mas para a porta que é larga. E o Senhor diz que o caminho daquele que vive a palavra na sua verdade, na sua essência, o caminho é estreito, igreja. O caminho é estreito, irmãos. O caminho não é largo. Se está tudo fácil, tem alguma coisa errada. Porque o caminho para aquele que vive a verdade é um caminho estreito. E o estreito, você precisa muitas vezes se ajustar ali para você passar no caminho estreito. Muitas vezes você não vai
caber ali, quando eu não estou cabendo no caminho estreito, é porque tem coisas da minha vida que precisam ser tiradas. Quando eu não estou entrando no caminho estreito, é porque eu estou carregando coisas que não pertencem ao nosso Senhor. E o Senhor, essa manhã, Ele vem para nos dizer: eu vi você. E ao ver você, eu vejo que precisa ser tirado coisas da sua vida para que você possa se alinhar no caminho estreito e você passar pelo caminho estreito, porque tem luta, tem prova sim, mas no caminho estreito, quem está à frente é o nosso Senhor Jesus. Então o Senhor, essa manhã, Ele nos disse: eu te vi na multidão e eu fui e estou indo ao teu encontro, né? Então o Senhor, essa noite, Ele vem ao nosso encontro. E a segunda palavra, quem está entendendo, diga amém, manda, faz, reage aí, irmão. Amém, que você está entendendo. Glória a Deus. E quando eu continuo, a palavra, ela diz assim: Jesus vendo a multidão. Então havia uma multidão ali. A palavra nos mostra que havia uma multidão aguardando Jesus, mas nem todos subiram no monte. Quantas pessoas você convidou para estar aqui essa manhã? Eu convidei muitas pessoas para estar aqui essa manhã, irmãos, mas nem todos subiram nesse monte. Você subiu, você está aqui. Então o Senhor, Ele viu você aqui nessa manhã, porque tem um monte, e o Senhor, Ele vai ao encontro de quem está lá embaixo ou de quem está no monte. Jesus vai ao encontro de quem está no monte. E você, essa manhã, decidiu subir ao monte. E o Senhor Jesus, o Deus ao qual eu sirvo, Ele está indo ao seu encontro porque você decidiu subir no monte aonde Ele está. E Ele viu você nesse monte e Ele subiu a sua direção e está indo ao seu encontro. Porque na multidão, nem todos estão dispostos a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Nem todos estão dispostos a ouvir o que o nosso Senhor Jesus tem a falar. Então, o que significa isso, irmãos? Que nem todos abriram o coração essa manhã para ouvir o que Jesus tem a dizer. Nem todos essa manhã se dispuseram a ouvir o que Jesus tem a dizer. Porque o que o Senhor tem a dizer essa manhã, se nós estivermos com o nosso coração aberto e quebrantado, vai mudar as nossas vidas, vai mudar a nossa história, vai mudar a nossa mentalidade de servir ao Senhor, vai mudar a nossa forma de viver o Evangelho, vai mudar a nossa forma de ver a palavra. Porque Jesus, quando Ele vem, eu ainda falei com o pastor, pastor, mas é interessante porque Jesus, Ele sobe ao monte, Ele não sobe para fazer milagres. Ele sobe, e se a gente continuar ali, você vai ver que Ele sobe para ensinar o povo. Mas do que Jesus ia ensinar o povo? Era o povo judeu, irmãos. Eles desde pequeno, eles são ministrados a palavra em seu coração. Eles crescem sabendo da palavra. Eles crescem vivendo a palavra. Então, por que Jesus, ao invés de fazer milagres para se concretizar a palavra que eles já conheciam, Jesus foi ensinar? E assim, aqui a gente para pensar, né? Porque era um povo que já conhecia. Mas Jesus, Ele sobe o monte, Ele vê aquela multidão, Ele se assenta e Ele começa a ensinar. Muitas das vezes nós carregamos tantas coisas nas nossas vidas, nós achamos que nós sabemos, nós achamos que, né, nós já conhecemos, muitos de nós já passamos por muitas igrejas, ouvimos a palavra, carregamos aquilo e achamos que nós estamos prontos, né? Mas nem o povo judeu ali estava pronto, porque Jesus se assenta e começa a pregar, a ensinar aquilo que estava no coração deles. Então o Senhor, essa manhã, Ele vem para nos ensinar a viver a palavra. O que o Jean pregou semana passada, nós às vezes conhecemos, mas nós não vivemos. E o Senhor, essa manhã, Ele quer que nós possamos viver aquilo que nós temos aprendido, aquilo que nós temos sendo ministrado durante todo esse tempo. Porque às vezes nós conhecemos, mas nós não colocamos em prática. E quando nós paramos para entender, Jesus ali, Ele estava ensinando uma multidão que conhecia da palavra, mas eles vinham com uma herança lá de trás, uma herança do deserto. A herança onde aquele povo, eles receberam a palavra de sair do deserto, onde o maná seria enviado diariamente, e eles ainda continuavam ali esperando o maná diário. Jesus, Ele nos fala essa manhã que quando você espera o maná diário, ele vai chegar. Você vai ter a providência diária, mas o seu celeiro nunca vai superabundar, porque a sua provisão vai ser dia a dia. E o Senhor, Ele nos fala essa manhã que Ele já nos deu a terra que mana leite e mel. Só que nós precisamos entrar na terra e tomar posse da terra que mana leite e mel.
Porque enquanto aquele povo ainda vivia aquela herança do deserto, escravizado por aquilo que eles ainda estavam ali aguardando. E Jesus, ele sobe naquele monte, ele ministra aquele povo para dizer: eu não tenho mais só a provisão diária para você. O que eu tenho para a sua vida não é para o dia, mas é para toda a sua vida, é para toda a sua história. É para que você possa entender, compreender e você viver, não dia a dia, mas você entender que Jesus está contigo para toda a eternidade. Porque às vezes nós estamos na igreja, nós vamos no culto, nós ouvimos a palavra e às vezes nós não entendemos por que a nossa vida não tem mudança, não tem transformação. Mas por que, Senhor? Domingo eu estou na igreja, quarta-feira eu estou na igreja, se tem oração de manhã eu estou lá, se tem pregação eu estou ouvindo, mas a minha vida não tem mudança. Eu continuo vivendo o mesmo ciclo, eu continuo vivendo as mesmas necessidades. É porque muitas das vezes nós carregamos essa herança do deserto. E é isso que Jesus viu naquela multidão. Uma multidão que conhecia a palavra, mas ainda estava vivendo a herança do deserto. E o Senhor, ele começa a ensinar aquele povo, assim como o Senhor está nos ensinando essa manhã, dizendo: o que eu tenho para você não é mais diário, mas é algo que vai superabundar o seu celeiro, vai superabundar a sua vida, vai superabundar as suas emoções, vai superabundar a sua casa, vai superabundar todas as áreas da sua vida. Nós não temos mais que viver, irmãos, pela porção diária, porque o Senhor, ele tem uma porção para superabundar as nossas vidas. Só que nós ainda vivemos aquela situação de: Senhor, eu oro e espero o maná, porque aquele povo que vivia no deserto, ele orava e esperava o maná. E o Senhor está dizendo: o tempo de esperar parou, acabou, cessou. Deus, ele já fez por nós. O Senhor, ele já cumpriu por nós. Então nós temos que fazer o que agora? Nós temos que orar com certeza, irmãos, e tomar posse. Ir para cima, porque o povo do deserto, para ele entrar na terra que mana leite e mel, ele não ficou esperando Deus enviar os anjos para batalhar por eles. Eles foram, eles entraram, eles tiveram que guerrear, eles tiveram que tomar posse, eles tiveram que lutar pela palavra que Deus já havia decretado. Então Jesus está dizendo para nós essa manhã: eu já concretizei a palavra na sua vida. Você não tem mais que ficar esperando, porque a palavra já se concretizou na dura cruz do Calvário. Ali a palavra já está consumada na minha e na sua vida. Então você precisa tomar posse daquilo que Deus já fez por mim e por você. E ir para cima, irmãos. Não ficar esperando, porque nós temos o espírito de orar e esperar Deus fazer. E o Senhor está dizendo: eu não vou fazer por você. Eu já fiz por você. Então você precisa agora tomar posse, entrar na terra prometida, lutar por aquilo que eu já fiz para a sua vida, e você ter uma mudança na sua vida, uma mudança na sua história, e tomar posse daquilo que Jesus já concretizou na minha e na sua vida. Então às vezes nós ficamos esperando, e o Senhor está dizendo: o tempo de esperar acabou. Porque às vezes nós ouvimos tantas coisas, ouvimos tantas pessoas e tem tantas ministrações erradas sendo ministradas para massagear o seu ego, para massagear as suas emoções. E a palavra do Senhor, ele vem para confrontar, porque aquele povo já sabia, irmãos. É isso que me encanta na palavra do Senhor, porque aquele povo já sabia. Jesus sentou para ensinar um povo que já sabia. Mas eles sabiam, mas não viviam. Então o Senhor está dizendo: às vezes você sabe, às vezes você já conhece, mas você não tem vivido. Você tem sido como Gideão, porque em Gideão, em Juízes capítulo 6, eu sei que o Jonathan está lendo o livro do Gideão, ele pode confirmar o que eu estou falando. Em Juízes capítulo 6, Gideão, ele estava na terra prometida, mas ele estava vivendo como escravo. O Senhor está nos dizendo essa manhã: você já está na terra prometida, mas às vezes você está vivendo como escravo. Escravo das suas emoções, escravo de, muitas das vezes, de comentário de pessoas, escravo de alguém vir e falar para você: não, você consegue, você pode, escravo de relacionamentos, escravo dentro do seu seio familiar, escravo de carência, escravo muitas das vezes daquilo que foi plantado em você. Assim como Gideão, você está na terra prometida, Jesus já fez por você, mas você não sai do lugar porque você está escravizado por aquilo, porque você carrega uma herança que Jesus já quebrou na dura cruz do Calvário. Então o Senhor, ele vem com uma palavra nessa manhã. Muitas das vezes para alguns vai ser uma palavra dura, mas o Senhor, ele vem para nos dizer: você está na terra prometida.
Você está vivendo como escravo porque você se permite viver como escravo. O Senhor, ele já entrou, já morreu por mim e por você na dura cruz do Calvário. Então o Senhor, essa manhã, ele nos diz, como Gideão, que foi um anjo até Gideão, para dizer, Gideão, eu sou contigo. Gideão, a sua força não vem de você, mas a sua força vem de mim. O Senhor Jesus, essa manhã, ele sobe no monte, porque nós estamos no sermão da montanha. Você se permitiu essa manhã subir no monte, você se permitiu essa manhã entrar no monte. O Senhor Jesus, ele viu você e ele veio ao seu encontro para dizer, o tempo de escravidão na sua vida cessa hoje. Se você assim permitir, se você assim abrir o seu coração, porque o Senhor está dizendo para a sua vida, o tempo de escravidão na sua vida encerra hoje. O tempo de escravidão na sua vida, em todas as áreas da sua vida, meu irmão. Emocional, espiritual, familiar, no seu trabalho, na sua faculdade. Às vezes aquilo que você traz do seio familiar, o Senhor está dizendo, eu vi você. Eu encontrei você. Eu vi você no monte, porque você se permitiu subir no monte para ouvir Jesus ministrar ao seu coração nessa manhã. E o Senhor, ele diz para nós, assim como eu falei com Gideão, essa manhã eu venho falar contigo porque você está na terra prometida. E o que é a terra prometida, irmãos? Você está no Ministério do Avivamento, é terra prometida. Nós temos promessas, nós temos palavra, nós temos direcionamento de Deus, nós temos vivido a verdade, nós temos pagado o preço, nós temos feito tantos, e às vezes isso é duro, porque Deus exige de nós ainda mais, porque quando nós olhamos para o mundo está corrompido, e quando nós vemos um mundo tão grande e corrompido, o Senhor irá mesmo exigir ainda mais de nós, mas glória a Deus por isso, porque o Senhor viu em nós graça, o Senhor viu em nós dependência, o Senhor viu em nós entrega, o Senhor viu em nós uma disposição. Às vezes nós estamos preparados para algumas coisas, mas nós temos disposição, e o Senhor não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que se colocam diante dEle. Eu não sei se você está entendendo o que o Senhor está falando essa manhã. O Senhor está dizendo, eu não quero você pronto, porque quem te prepara sou eu. O Senhor, ele estava com os discípulos no monte, os discípulos viam Jesus, e eu imagino eles admirados, porque eu conversando com o pastor disse, muitos se diziam ali o Messias, muitos vinham dizendo ser o Messias, mas quando o verdadeiro Messias fala, irmão, ele toca aqui no nosso coração. Quando o verdadeiro Messias, ele vem com uma palavra, a palavra ela penetra corpo, alma, separa corpo, alma e medula, e ele vem, e ele fala aos nossos corações. Então imagina os discípulos olhando Jesus pregando e dizendo, não. Muitos já tentaram nos enganar, mas esse é o Messias. Esse é o escolhido, esse é o enviado do Senhor. E é esse Messias, o verdadeiro Messias que vem essa manhã para falar ao seu coração. Não sou eu, irmãos, não é o Jean, não são os pastores, é o próprio Jesus que vem essa manhã falar contigo, porque nós não temos a capacidade de mudar ninguém. Quem tem a capacidade de mudar alguém é o Espírito Santo, é o nosso Senhor Jesus. E ele te viu, como diz a palavra. Jesus vendo a multidão, ele subiu. O Senhor, ele subiu hoje ao seu encontro, porque você se permitiu subir o monte para ouvir o que ele tem para dizer para você essa manhã. E Gideão veio a palavra e ele entendeu. E o Senhor veio com essa palavra para que você possa ter um entendimento, porque a herança da escravidão na sua vida encerra hoje. A herança da escravidão na sua vida cessa hoje. E aqui eu vou encerrando, porque senão, irmãos, eu fiquei só em 2 versículos. O Sermão do Monte, ele é muito rico. Eu não sei como você subiu essa manhã nesse monte. Às vezes você subiu sozinho, mas o Senhor Jesus, ele diz, você subiu sozinho, mas eu vou descer com você. Às vezes você subiu, né, com as suas emoções, puxa vida, como vai ser? E eu não sei o que fazer. Jesus diz, você subiu muitas das vezes sem direção, mas quem está no monte é Jesus. Quem está pregando no monte é o Senhor. E você vai descer com a direção do Senhor para a sua vida. Porque aí o Senhor começa nas bem-aventuranças, porque quando eu entendo quem eu sou, quando eu entendo o que eu estou vivendo, eu entendo que Jesus, ele começa a dizer no versículo 3, ele diz assim, bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ali diz, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O Senhor está dizendo, na minha presença, o bem-aventurado é aquele que entende que não pode ficar esperando o maná diário.
mas é aquele que entende que o Senhor ele já cumpriu na dura cruz do Calvário. O bem-aventurado é aquele que toma posse da palavra e diz: Senhor, a partir de hoje vai ser diferente. Eu vou fazer o meu melhor porque eu ouvi a tua voz. Eu não vou mais viver escravo do medo, escravo da dúvida, escravo da insegurança, mas eu vou viver a totalidade daquilo que o Senhor está ministrando na minha vida. E o Senhor diz: vai ter luta? Vai. Vai ter choro? Vai. Mas ele diz: bem-aventurados que choram porque serão consolados. Você vai chorar, mas o choro dura uma noite, a alegria logo vem pela manhã, porque o Senhor estará contigo. E ele vai pregando: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Eu tenho certeza que você se vê em alguma bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E ele termina dizendo assim: bem-aventurados sois vós, é você. Quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por amar o Evangelho, por amar a Cristo, por viver aquilo que o Senhor tem para a sua vida. O Senhor diz: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Se você é perseguido por viver Cristo, se você é perseguido por viver o Evangelho, o Senhor diz: bem-aventurados sois vós. Se te perseguem, se te caluniam, se falam de você, assim foi com o Senhor. Assim foi com os profetas. Então você está no caminho certo, você está no caminho daquilo que Jesus tem para a sua vida. Se tiver diferente disso, irmãos, está errado. Você está na porta larga, você não está na porta estreita. Mas se tiver dessa forma, se tiver choro, o Senhor diz: eu te consolo. Se tiver perseguição, o Senhor diz: eu também fui perseguido. Então você está no caminho certo. E o Senhor, essa manhã, ele subiu no seu monte, no seu coração. E ele vem com essa palavra para ministrar na sua vida, dizendo: pare de esperar. Pare de ficar orando e esperar o maná cair do céu, porque o maná vai até ter, mas não é o que Jesus, o Senhor Jesus tem para a sua vida. O Senhor, ele tem muito mais, porque ele já cumpriu. Então ele diz: entra na terra prometida, toma posse daquilo que é seu em todas as áreas da sua vida. No seu ministério, na sua profissão, nas suas emoções, nos seus relacionamentos, na sua casa, na sua família. Toma posse, porque o Senhor ele já fez e já cumpriu na sua vida. E eu gostaria de orar com vocês, irmãos, e logo já passo para o nosso pastorzão ministrar ao seu coração. Eu gostaria de fazer uma oração para a gente fechar essa palavra, porque o Senhor, ele te viu no meio daquela multidão. Feche seus olhos. Que você possa entender o que o Senhor fala conosco essa manhã. Eu não sei você, mas o Senhor, ele falou muito comigo, falou muito ao meu coração, porque nós vivemos escravos hoje, porque nós assim nos permitimos viver. Ele já fez por nós, ele já cumpriu por nós. E depende somente de nós cremos naquilo que ele já fez, tomarmos posse e nos tornarmos bem-aventurados. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, agradecido porque o Senhor, muitas das vezes nos atrasamos, Senhor Deus Pai, para subir no monte, para entender o que o Senhor estava preparando para nós essa manhã, mas o Senhor já estava nos aguardando no monte, Senhor Deus Pai amado, esperando por nós. O Senhor nos viu, Senhor Deus Pai amado, no meio de tantas pessoas, o Senhor conseguiu enxergar cada um de nós essa manhã. E a Tua palavra, Senhor Deus Pai amado, ministra aos nossos corações, porque eu imagino o Senhor no monte, olhando, e antes de começar falando: espera mais um pouco que o meu filho está chegando, espera mais um pouco que o meu filho está subindo. Ele decidiu viver aquilo que eu tenho para a vida dele, e o Senhor te viu e te aguardou para que você pudesse receber o que Ele estava preparando para você nessa manhã. Ele te enxergou no meio da multidão, e Ele ministra ao seu coração dizendo: o que eu tenho para você é muito mais do que você tem vivido. Precisamos tomar posse, parar de ouvir as vozes exteriores e nos concentrarmos na palavra de Deus. Pararmos de ouvir pessoas que dizem viver, mas não vivem, e nos concentrar naquelas que realmente nós vemos a essência do Espírito Santo de Deus, que exalam a presença do Senhor. Porque muitos se dizem Messias, mas quando o Messias verdadeiro fala, ele fala aos nossos corações. Ele não fala aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E o Senhor, ele sobe essa manhã no nosso monte para ministrar aos nossos corações, para mudar a nossa vida, para mudar a sua história.
e dizendo: o tempo de escravidão na sua vida encerra hoje. Se você assim permitir, se você assim abrir o seu coração, se encerra hoje, porque é o Senhor quem fala conosco essa manhã. Não sou eu, mas é o Senhor Jesus quem ministra aos nossos corações essa manhã. E você só vai continuar vivendo na escravidão, se assim você quiser. Você só vai continuar carregando essa herança, se assim você quiser. Porque o Senhor te dá uma palavra de libertação nessa manhã, para você viver a totalidade daquilo que o Senhor tem preparado para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.